Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. Versículo 19 de Tiago 1. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para falar, tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele até o 22 e depois a gente segue o restante. Beleza. Então, a gente vem seguindo um raciocínio, né? A gente está tentando seguir. Quando o TDAH, a dispersão e a atenção de um peixe dourado não bate na cabeça. Então, Deus vem tratando do rico e do pobre, da tentação e da provação, né? Do nascimento do pecado e do nascimento da nova criatura. E a gente, como a gente comentou já em praticamente todo o episódio sobre Tiago, o livro original não tem essas divisões que a gente tem, esses pequenos títulos que são feitos para apoiar a gente, mas se a gente fica muito preso, a gente pode perder algum entendimento do texto. Ele fala sobre o falar, né? O Tiago vai falar pelo menos 2 vezes, né, na carta dele sobre a língua, né? Sobre o falar. Então, sejam pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira ele explica, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é bem simples e prático. Sim. Cara, te dedica a ouvir, pensa 3 segundos, 2 segundos antes de responder, tenta entender o que a pessoa está te falando, para ver se não vale uma pergunta de volta, né? Que tu vai evitar bastante problema. Se tu falar menos, tu tem menos problema, né? É interessante que a gente faz tudo inverso, cara. Faz. Não deixa eu terminar a frase. Meu Deus do céu, cara. Tiago diz, tendes estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, deve ser tardio para falar e lento para se irar. O que a gente é? A gente é rápido para se irar. A gente é mais rápido ainda para falar. A gente é afobado, a gente quer falar. E, cara, se a gente puder nem ouvir, a gente nem ouve. Sim. Quer ver um exemplo muito, talvez até simplório disso? Quando a gente posta um vídeo de 1 hora e pouco, quanto tempo o pessoal assiste? A média está em 7 minutos. Quando a gente posta um reel, cara, tem gente que rios não consegue assistir até o final, cara. Que é de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Não, 1 minuto e meio é o tempo limite. Os nossos muitas vezes nem usam esse tempo todo. E o cara não consegue, porque o cara quer. É uma ânsia de ir adiante. Por quê? Porque a gente não quer ouvir. Cara, é como nossos pais, talvez nossas avós, sempre diziam, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que ouvir mais e falar menos. Tem um provérbio que eu gosto muito, não lembro a referência, mas eu guardo ele e eu gosto muito, que diz: aquele que fala menos, peca menos. É esse daqui que eu abri agora, 10:19. Ele diz um pouco, se quiser abrir até é legal, porque a Almeida para provérbios ela dificulta, mas é legal. Vamos lá. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Isso é interessante, né? Ele não tá, o escritor de provérbios ele não está dizendo que não é para tu falar, tu ser um completo omisso ou mudo. Fazer voto de silêncio. Não é o caso. Ele está dizendo, pondera, seja mais equilibrado, tenta entender antes de expressar uma opinião. Parece uma utopia nos nossos dias, né, cara? A gente
postou esses tempos, no dia que a gente está gravando aqui, uma semana atrás mais ou menos, um vídeo, e contradizendo, respondendo o outro, e o pessoal não tentou nem entender o que a gente estava querendo dizer, e iniciou-se uma guerra religiosa ali, pós-moderna, né? Não quis entender, né? E a maioria dos comentários, cara, ia xingando um e falando, não, porque o outro isso, porque esse pastor, não, porque isso e aquilo, e não parou para entender. Só foi rápido no gatilho ali para digitar, né? Sim. E quer ler aí na versão da King James? Provérbios 10, 19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Cara, não tem o que fazer. A gente tem que cuidar o que fala, né? E a gente poderia citar aí números, ditados populares aí que corroboram com esse ensino. Tem vários provérbios que a gente poderia ler que vão corroborar com esse ensino, mas Tiago ele é sucinto. Ele diz o seguinte: tenham em mente esses princípios, 2 pontos. Toda pessoa deve estar pronta para falar. Não, pronta para ouvir. O que eu devo ouvir? Cara, tudo. Esteja pronto sempre para ouvir. E senta e ouve, mano. Senta e ouve. Ah, mas o cara tá sempre chorando. Senta e ouve. Hoje eu brinquei ainda com o meu mecânico, né? Apareceu um barulho estranho no carro. Levei o carro e pedi, cara, eu queria que tu ouvisse meu carro. Ele me olhou, mas eu sou mecânico, eu não sou psicólogo. Por quê? Porque tu chega no psicólogo e a pergunta é, e aí, como é que tá te sentindo? E aí tu fica lá 20 minutos falando. E quando tu para respirar, o psicólogo te olha e pergunta, como que tu te sente sobre isso? Então ele está fazendo o trabalho de ouvir. E aqui a gente tem 2 coisas, né? Ao passo que a gente não tem paciência para ouvir, ao mesmo tempo a gente quer falar muito e quer ser ouvido. E o princípio bíblico é interessante. Por isso, em Provérbios a gente podia ler 1 milhão de coisas sobre. Sim. Mas Tiago ele vai de forma muito clara, muito simples. Toda pessoa esteja pronta para ouvir. Segundo princípio, seja tardio para falar. O que significa ser tardio para falar? Eu vou ser aquela faísca atrasada. Eu vou dar a opinião depois que a pessoa já até tomou a decisão. Não, eu acho que o fundo do estúdio de vocês tem que ser verde por causa do chroma key. A gente já decidiu que é azul, o cara dá a opinião 3 dias depois. Não adianta nada. Tardio para falar não é ser um atrasado ou ser um cara que dá opinião irrelevante em momento inoportuno. Não. Sim. Tardio para falar é aquele que primeiro ouve. Ouviu, ponderou, raciocinou, olhou para a escritura, pensou no que a escritura está dizendo sobre aquilo que o outro está falando, aí tu emite a tua opinião, aí tu dá o teu conselho, aí tu fala algo. E o terceiro princípio que o Tiago vai apresentar, que é interessante, seja lento para se irar. Aqui tem um detalhe. Tiago não diz que a gente não pode se irar, porque é praticamente impossível a gente não se irar. Ele só diz que a gente tem que ser lento para a ira. Existe um limite. E em alguns momentos a gente vai se irar. Tem coisas que vão tirar a nossa paciência. E tem história sobre isso, né? Tem. Irar, mas não pecais, né? Padre Paulo vai falar. Boa. A gente acha que vai ler. Vamos fazer essa leitura então. Vamos lá. Romanos 12. É o que tu pegou aí? Isso. Do 18 ao 21. Lê para nós, por favor. Romanos 12, 18 ao 21. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas Paulo está dizendo que a gente não pode se irar em momento nenhum. Não, o mesmo Paulo vai escrever Efésios, em Efésios 4:26 ele vai dizer o seguinte, estremecei de ira, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Porque conhecendo o processo do pecado, sim, que Tiago desenhou para nós, o desejo, ele
concebe, vem o pecado consumado dá a luz e vem a morte. Quando a gente entende esse desenho, a gente vai perceber o seguinte: é possível se irar e não pecar. Como que isso acontece? Pensa na situação mais absurda, ou talvez no momento de maior descontrole da tua existência, da tua vida. E tu é consciente, tu sabe que tu passou da linha, tu excedeu, tu pecou, tu tirou e tu pecou. Agora pensa se no momento da ira tu tivesse feito o que o Jader falou, tu tivesse respirado ali. Eu nem vou dizer 3 segundos, porque 3 segundos é rápido, não. 3 é ligeiro. Eu acho que se tu tivesse respirado de 15 a 20 segundos, a tua reação seria diferente àquela situação e provavelmente a consequência seria muito melhor. Uhum. Porque quando a gente se ira, quando a gente descontrola, quando a gente perde o equilíbrio da emoção, cara, normalmente a consequência é ruim. Normalmente Sim. A consequência é ruim. É por isso que a gente vê, e teve um caso recente aqui na nossa cidade, né? O cara tava batendo na namorada numa saída de festa, o menino vai e protege a namorada do outro, né? Sim. Isso é interessante. O terceiro foi tentar proteger uma mulher que estava sendo agredida. E aí deu uns tapas no maluco. Nisso veio junto uma outra turma, deu uns tapas um pouco mais, parará e tal, coisa e tal. Esse cara que estava agredindo a própria namorada vira pro menino e diz: eu vou te matar. O cara ouviu, já tinha dado uns tapas nele, não, ele vai embora. O cara vai no carro, pega uma arma, volta e mata o cara. Por quê? Ah, mas ele apanhou. Não, ele se irou e ele pecou. Se ele não tivesse se irado e pecado, primeiro ele não tinha nem batido na namorada. A gente já começa daí, né? Sim. Ah, mas tu não sabe o motivo. Realmente, a gente não sabe o motivo e a gente não está aqui julgando o motivo. A gente está dizendo o seguinte: é possível irar-se e não pecar. Se não fosse possível, o texto sagrado não diria que é possível. Exato. O texto diz: irai-vos, mas não pequem. Se chegar ao ponto da ira, se chegar ao ponto de querer desmanchar alguém, respira, não peca. Não faz o caminho, né? Uhum. O desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado após consumado gera a morte. Cara, não consuma o pecado. Não consuma o pecado. E é aqui que a gente se perde. A gente é rápido para cirar, a gente é rápido para xingar alguém, usando o exemplo que tu deu, né? Uhum. Cara, a gente postou um vídeo e veio gente xingando que nunca assistiu um vídeo inteiro nosso aqui no YouTube. Viu uma fala curta, eu acho que tem 5 ou talvez 7, 8 segundos. O cara viu aquela fala e disse: não, porque vocês são os burros, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. E para nós é independente, sabe? Para nós é indiferente, não mudou nada. Só que o texto está deixando claro: ira vai acontecer. Mas o texto que tu leu lá de Romanos é interessante, porque diz: dai lugar à ira. O que isso significa? Cara, entrega para Deus. No momento da ira, entrega para Deus. Uhum. Por quê? Porque é o próprio Deus que diz no Velho Testamento: minha é a vingança. Então, Deus é um Deus irado, por mais que o evangelho coach de hoje diga que ele é um Deus ursinho carinhoso, um hipster de cabelo branco, com flor na cabeça. Não. Leia o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Lê lá, mas lê de verdade. Lê de verdade o que ele escreveu, lê todas as referências que ele usa e depois volta para dizer se a gente está errado ou não. Uhum. Por quê? Porque o Velho Testamento mostra: Deus é um Deus irado. Ah, mas o Novo Testamento fala que ele é amor. Volta na nossa série sobre a importância da Escritura e começa a fazer as conexões. Não existe 2 deuses na Bíblia, o do Velho Testamento e do Novo, não. É a mesma pessoa, é Deus, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos vão falar. Então, ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é irado e ele diz: minha é a vingança. E a gente vai entendendo, olhando para o todo, como a gente viu o texto de Romanos 12, que é um pouquinho para frente desse que eu vou ler agora. Deus, ele não precisa de nós. Uhum. Porque a gente pode pensar assim: ah, Jader, então eu vou ver lá um cara que abusou de uma criança, e isso não tira, é óbvio que me ira. Uhum. A minha vontade é comer o cara na porrada. Isso. Não, que tapa. A vontade que me dá é pegar um pedaço de pau com prego na ponta e dar-lhe. Mas óbvio que a gente não vai fazer isso. É óbvio que a gente não vai fazer isso. Porque foi o que Paulo falou em Romanos 12 ali.
Deus é justo. E ele não precisa de nós para fazer algo. Até Paulo vai falar em Romanos 11:34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Cara, quem é que sabe os caminhos de Deus? Quem é que precisa dar conselho para ele? A gente não é consultor de justiça de Deus. A gente não tem nem condição de fazer, né? Não tem condição. A gente é limitado e ele sabe de todas as coisas. Ele é limitado, ele é perfeito e completo. Então, por isso que a gente não precisa, não tem o porquê dar a luz ao pecado da ira, né? O que tu tem aberto aí pra nós? Eu tô procurando um negócio aqui, mas eu não tô achando. Ih, rapaz. Segue o baile aí. A gente tem outro texto também, a gente tá falando da justiça de Deus, tá? Por que a gente não precisa, digamos assim, ajudar Deus a ser justo, por mais maldade que a gente vê? Porque a gente tem uma confusão hoje. A gente muitas vezes confunde, acho que eu já falei isso aqui no podcast, a paciência de Deus com a impunidade. Lá em Apocalipse vai ter um texto falando de uma mulher, Jezabel. Não vou entrar no mérito do que ela representa ou não, porque nem eu tenho total certeza. Mas o que ele fala? Dei-lhe tempo para ela se arrepender. Mas chegou num ponto e aí veio, o cara não se arrependeu e veio o juízo. E aí, moendo, vai acontecer isso. Vou matá-la. Ela e aqueles que com ela se prostituíram, é o que o texto diz. Então, Deus deu tempo. Sim. Mas ele não deixou ela impune. Então talvez o cara vai viver uma vida toda e vai morrer cometendo atrocidade, vai morrer de forma normal e vai ficar... E deu. Aos olhos dos homens, é uma injustiça, mas os homens são limitados. Sim. Mas Deus, cara, ele sabe de todas as coisas. Vai todo, santo ou não, cristão ou não, vai passar diante de um trono branco para ser julgado pelo próprio Senhor. E vai aparecer lá na TV celeste lá os nossos pecados. Isso é brincadeira minha, tá, gente? Não tem isso na Bíblia. Então Deus, ele é justo. Ele é o juiz perfeito. Que é o que fala aqui Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Cara, não tem nada de errado com Deus, não tem nada faltando, não tem coisa que Deus se esqueça ou que ele não saiba. Ele é justo, ele é reto e a gente não tem que ser o justiceiro dele. O texto que eu estava procurando está lá em 1 Coríntios 13. Porque a gente fala, né? Não, Deus é amor. E Coríntios 13 fala sobre o dom mais excelente, que é o dom do amor. E muitas vezes a gente olha esse texto e compara, né? Dizendo que Deus vai agir dessa forma, e amém. Só que olha o que diz o verso... Vamos ler o 4. O amor é paciente, tu acabou de falar. Deus é paciente. O amor é bondoso. Deus é bondoso. Não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Tá certo. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente, não é egoísta. Agora, olha a expressão. Não se enfurece facilmente. Por que Paulo usa a expressão facilmente? Por que ele só não diz o amor não se enfurece? Porque o Deus que é amor é também um Deus que se ira. É também um Deus que se enfurece. Sim. Ah, não, mas isso não pode ser verdade. Não, é o que está escrito. E para nós, o que vale é o que está escrito. Olha para os textos. Ah, vocês estão olhando só para o Velho Testamento. Não, a gente está olhando para o Novo Testamento, onde Herodes se exalta e o texto de Atos diz que Deus faz com que ele morra sentado no trono. Ele é comido por vermes, é uma morte sobrenatural. Paulo, quando vê um cara desviando a vida do procônsul, ele ora e esse cara fica cego. A gente tem o texto lá de Ananias e Safira. Quem foi que matou Ananias e Safira? Foi Deus. Quando eles chegam diante de Pedro, dizendo que estão fazendo uma coisa, mas a intenção é só enganar para ser reconhecido no meio da comunidade, Pedro diz, cara, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? A propriedade era de vocês, vocês venderam, o dinheiro era de vocês, era só dar o que vocês queriam dar, vocês não precisam ostentar, vocês não precisam mostrar o que não são. Agora, porque vocês mentiram ao Espírito Santo, tá chegando aí os caras que vão te levar. Ananias morre.
Safira mais tarde vem na presença de Pedro e diz, ofertamos, apóstolo, glória. Pedro pergunta, quanto foi a oferta? Foi tanto. Tem certeza? Tem. Vendemos por tanto e ofertamos tudo. Pois bem, teu marido já esteve aqui. Eu já conversei com ele e na porta estão chegando os jovens que acabaram de enterrar ele e vão te levar também. E ela cai, morta. Quem é que matou? Foi Pedro? Não. Deus mata. Até a expressão do maluco lá do Instagram, né? Aquele que mata e ninguém cobra. O cara é um doente no Instagram, mas nisso até não tá errado. Não tá errado. O que a gente quer mostrar com isso, gente? A gente não está fazendo apologia à violência, apologia à ira. Pelo contrário, a gente está enfatizando o texto de Tiago que diz: estejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar e lentos para se irar. A gente está dizendo, não se ira, te controla o teu ânimo, controla a tua emoção. Agora, entende que a ira é uma possibilidade. E se acontecer de tu se irar, a tua obrigação ou o teu dever como cristão é controlar para que essa ira não conceda, não dê luz ao pecado. Porque o pecado pode gerar a morte. É o que o Tiago desenhou para nós. Sim. A gente conversou isso, está no episódio, na parte anterior, isso, né? Esse mesmo episódio aí. Na parte 2. E aqui Paulo falando sobre o amor, se tu quiser entender que é Deus, porque 1 João 4, verso 8, e depois 1 João 4, verso 16, João vai repetir a mesma coisa. Deus é amor. João 3,16, João vai dizer, porque Deus amou o mundo. Então, no olhar de João, ele está sempre enfatizando o amor de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: o amor não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente e não se enfurece facilmente. Como é que está na RA? No 1 Coríntios 13, 5. Deixa eu até ver na Viva, porque talvez deve ser legal. Nos enriqueça a nossa resenha. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se ressente do mal. A Bíblia Viva vai falar o seguinte: nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Então, cara, é possível tu tirar, mas tu não pode pecar. E o que é o pecado? É tu agir com milindre, é tu ser maldoso, é tu ser malicioso, é tu dar vazão, ou, como a Viva traz, interessante a versão, tu guardar rancor, que também é outro problema. Sim. Daqui a pouco o cara tá todo orgulhoso, sentado aqui na mesa com a gente, dizendo, não, mas eu nunca me irei. Mas tu é rancoroso. Tu nunca perdoou quem te ofendeu. Um traço de 10 anos atrás. 10 ele tá sendo generoso. Tem nego que guarda coisa de 40 anos. Guarda uma rixa familiar de 50 anos. A gente já ouviu uma história assim. Sim. Então, cara, a ira é possível. Pode acontecer porque somos seres emocionais e foi Deus quem nos criou assim. Não é invenção nossa do século XXI. Não, Deus nos criou seres emocionais. Agora, a responsabilidade de refrear, né? Refrear os instintos, a responsabilidade, Tiago vai dizer bem isso, de ter o princípio em mente, é nossa. Boa. Vamos seguir então o raciocínio, voltando lá para Tiago 1. Então a gente já vem, o falar, o ouvir e o irar-se, né? A gente teve as 3 dicas. A ira do homem não produz a justiça de Deus, e no 21 ele vai dizer, portanto, então, né, a palavrinha usada para concluir, portanto, despojando-vos de toda impureza e todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele usa 3 palavrinhas aqui, até quero ver o que tu acha. Livrem-se, né? Ou despojem-se, né? Acolhei e sejam. O que me salta aos olhos é o que a gente está falando, conectando de novo ao verso anterior, né? O Tiago está falando de uma responsabilidade. Ele não está dizendo que Deus vai nos livrar, e a King James diz, né? Livrem-se de todo tipo de impureza moral. Não é trabalho de Deus nos livrar da impureza moral. Quem é que tem que fazer essa faxina? É nós. A responsabilidade é nossa. Ah, mas é o Espírito Santo. Amém? Com certeza ele é muito melhor em fazer essa obra do que nós, mas
A palavra usada, livrem-se, acolham, tudo isso está falando de imperativo, são coisas que nós precisamos fazer. É a nossa responsabilidade. Ele continua, recebei, ou na tua versão, acolhei humildemente a palavra em voz implantada. Deus vai rasgar tua cabeça e colocar a palavra e pronto. Não. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada já há muito tempo. Se a gente levar em conta o que Pedro fala sobre Noé, ele já era pregador de justiça desde Gênesis. Então, a palavra não está sendo pregada agora. Não, inventaram rede social, vamos pregar. Não, cara, a palavra, ó, e já nasceu e já morreu o pregador muito bom que talvez tu nem tenha ideia. E vai morrer essa geração e quem sabe vem a outra e talvez vão ainda nascer pregadores muito bons. A responsabilidade de acolher a palavra é nossa. Então, eu ouvi a palavra da verdade, que a gente já conversou também, fomos gerados por ela, mas é minha responsabilidade acolher. Eu preciso abrir o coração e acolher aquilo que está sendo dito. Talvez alguém diga, não, mas a graça é irresistível. Amém. Graça irresistível não nos isenta de responsabilidade pessoal. O fato da palavra, irmão, para mim é irresistível. Para mim, quando eu leio a palavra, é irresistível me curvar, me dobrar e reconhecer. Caramba, Deus está certo, é o que Paulo vai dizer. Seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso. É irresistível, cara. Para mim é, mas talvez para ti não seja. Então, ainda assim, a responsabilidade é nossa. E ele vai usar essas 3 palavras. Livrai-vos ou livrem-se. Acolhei, recebei humildemente a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. E no verso 22, a gente não entrou, mas já fica o spoiler. Ele vai usar outro imperativo. Ele vai dizer sede ou sejam praticantes. De quem é a responsabilidade de pôr em prática a palavra de Deus? Não é Deus que vai ficar te forçando, pratica a palavra. Não, porque ele já deu a palavra, ele já te convenceu pelo Espírito, e aí? Existe uma responsabilidade. Existe a necessidade de participação, né? Não é a relação com Deus, não é uma relação unilateral. Não é só Deus fazendo e o ser humano passivo, não. Sim. Existe uma relação de cooperação. Correspondência, né? Correspondência à obra de Deus. Sobre o acolher, né? Quando a gente estava montando esse roteiro e pensando no assunto desse podcast sobre acolher a palavra, eu lembrei da explicação de Jesus sobre a parábola do semeador, né? Que Jesus começa, ele fala por parábolas, depois os discípulos mais retirados perguntaram o significado daquela parábola, e ele vem explicando que a semente, né, é o que, vamos ler lá, que é anunciado, tem Mateus 13, 22 e 23. Eu vou entrar mais na parte dessa explicação do que acolhe, mas depois vale a pena tu ler todo o capítulo, porque é muito boa, porque Jesus dá a parábola e ele mesmo dá a explicação, né? Diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, olha o Sermão do Monte na vida do... Sermão do Monte não, mas olha os ensinos de Jesus na vida de Tiago. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, Jesus fala de 4 sementes, se eu não me engano. Uma que é lançada, vem os pássaros e roubam. Aí ele explica que é o inimigo. Outra são 3 sementes. Semente é uma só, são 4 solos. 4 solos. Então, outra que é lançada entre as pedras, ela não inicialmente nasce, mas não tem profundidade e morre. Tem essa daqui que a gente ouviu, que é da terra boa, que é o cara que acolhe com mansidão, que compreende, que pensa, que faz isso que a gente está fazendo aqui, pensando Bíblia, e coloca em prática. Esse dá fruto, esse frutifica e esse produz. O quarto eu não estou lembrado. Você tá lembrado? Espinho, né? Antes dessa ainda tem a dos espinhos. Que os espinhos sufocam, né? Sufocam que é os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas que sufocam a palavra. Isso aí. É muito legal a gente conseguir fazer essa conexão, porque lê de novo só o 23 aí.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este, que ouve e compreende, frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. O que é compreender, né? Pois é. O que é compreender? Eu nunca me esqueço de um sermão que eu ouvi numa ceia. Cara, deve fazer uns... Puxa vida, 17, talvez 18 anos. Faz tempo. Eu era baterista da igreja. Depois ele se converteu. Olha só, irmão, eu sou baterista. Cara. E eu ouvi o pastor falando sobre isso. É a diferença do cara que aprende e do cara que compreende. Então, eu posso aprender algo, eu vou receber a informação, eu vou ouvir. Mas se eu não fizer nada com aquilo, a informação morreu. Não valeu de nada. E Jesus está dizendo que isso pode acontecer com a mensagem do Evangelho. É a semente que caiu sobre espinhos e o cara até ouviu, mas foi sufocado, ele não fez nada e morreu. Compreende, o cara que compreende, ele está indo um passo além e vai caminhar para o que Tiago vai desenrolar nos próximos versos. O cara que compreende é aquele que aprendeu e colocou a mão na massa. Ele saiu do campo da teoria e ele foi para o campo da prática. Ele se tornou praticante. Então isso que Jesus está falando coaduna com o que a gente está tentando falar do raciocínio de Tiago. As palavras, né? Livrem-se, acolhei ou acolham e sejam. Cara, tem participação nossa no negócio. A gente precisa colocar a mão na massa. A gente precisa se dobrar diante do Senhor e reconhecer. Cara, Deus fez algo tremendo. A obra de Deus foi gigantesca. O Filho de Deus se fez ser humano, habitou entre nós. Filipenses capítulo 2 vai falar isso. Suportou a morte de cruz. Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu obediência pelos sofrimentos que enfrentou. Cara, o Filho de Deus sofreu com um objetivo, me salvar. Eu preciso pegar tudo isso, compreender, e eu preciso pôr em prática aquilo que a palavra dele está ensinando. Então não é simplesmente um conhecimento teórico, não é o nosso objetivo aqui, e nunca foi. O nosso objetivo é simplificar o pensamento bíblico, porque talvez, lendo a carta de Tiago sozinho, tu nunca conseguiu pegar esse fio da meada que a gente está tentando trazer para vocês. Vocês descobriram. Não, cara, o que a gente está falando, muita gente já pensou antes, muita gente já ensinou antes, a gente só está compartilhando, a gente está passando para frente aquilo que a gente recebeu. Existe a necessidade da nossa cooperação. Sim. Se livrar de todo tipo de impureza moral. Cara, é nossa participação. Paulo vai falar isso lá em Efésios 4. Aquele que mentia, não minta mais. Não é Deus que vai fazer tu parar de mentir. Não. Tu tem que abandonar a mentira. É tua responsabilidade como aquele que crê, como um crente em Deus. Ele vai falar ainda, aquele que roubava, Deus vai te fazer parar de roubar. Não. Aquele que roubava, para de roubar, vai trabalhar e produzir com as mãos sustento para si e para compartilhar agora com aquele que precisa. Então existe essa necessidade de participação. Essas 3 palavras saltam da minha Bíblia. Se eu fosse um pouco mais inclinado, eu ia dizer isso. Saltam do texto. Livrem-se, acolhei e sejam. E esse sejam vai nos levar para o próximo verso, né? 22. Eu não sei se tem alguma coisa para trás aí que a gente pulou. Não, acho que a gente seguiu o raciocínio. O sejam aqui na Almeida é tornai-vos, né? 22 de Tiago 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o Salmo 1 aí de novo, né? De novo. Então o que ele vai dizer aqui, cara? Tem 2 tipos de ouvinte. O ouvinte que tu falou, que às vezes até entende, mas fica informação. Esquece, e a gente já viu
a gente vai ver, na verdade, mais lá na frente em Tiago, que é um cara que não exercita a sua fé. Então a fé dele não é bem isso que ele diz, caso ele não ponha as coisas que ouve da palavra em prática. E a gente tem. E esse cara, ele vai comparar, né? Que é como ele se olha, é um cara que se olha no espelho, sai e daqui a pouco se esquece. É legal a gente entender um pouco mais a fundo essa comparação que o Tiago faz. Por quê? Porque o espelho que eles tinham na época não é o espelho que a gente tem hoje. Né? Era um espelho diferente. Geralmente era uma superfície metálica, um bronze, um ouro, daqui a pouco muito bem lustrado, mas ainda assim não nessa exatidão que a gente tem hoje. Ou a própria água. A água pura ali, tu conseguia ver o teu reflexo ali da água durante o período claro do dia. Então ele está dizendo, olha, o cara que ouve e não pratica é o cara que se olha nesse espelho, se olha num objeto metálico, se olha na água, sai e não lembra como é que é a fisionomia dele. Então não sabe quem é. É inconstante em todos os seus caminhos. Né? Não é só inconstante na vida de fé, é inconstante em todos os seus caminhos. Esse é o cara que não pratica, que ouve e não pratica. Não sabe quem é, né? Vai esquecer de quem ele é. E o cara que pratica, aí vem o que a gente leu sobre o Salmo 1, que a gente leu numa parte anterior aqui, leu o Salmo 1. Ele vai ser, a Almeida fala, bem sucedido em tudo que realizar. Foi na outra parte? Foi na outra parte. Vamos ler de novo? Vamos ler. Vamos ler de novo. É o Salmo favorito, gente, me ajuda? Podemos ler de novo. Eu achei que ia ficar só na citação aqui no meio campo. Pô, o cara disse que foi na parte 2, a gente tá na 3. Vamos dar. Não tem o que fazer. Por favor, cara. Salmo 1. Peraí. Se tu tá nos acompanhando e talvez tu tá fazendo uma maratona, a gente não sabe quando que tu tá vendo isso, tu tá maratonando biblicamente o podcast e tu tá vendo uma coisa atrás da outra, cara, nos perdoa, a gente vai ler o mesmo trecho novo. Vai. Se tu tá vendo de uma semana para outra, glória, tu já nem lembra possivelmente o que tá escrito e estamos lendo de novo. Vamos lá. A melhor coisa que vai te acontecer é tu decorar o Salmo. Boa! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória. É o ouvinte praticante, é o ouvinte pensante e praticante, de um lado, é o cara que dá fruto, é o cara que vai conseguir refrear a língua, é o cara que nasceu de novo, é o cara que ama e medita na palavra do Senhor, fala de constância, ele fica pensando. O que ele pensa, o que está escrito no original? Não, ele pensa, tá, isso aqui é o princípio que o texto diz, como é que a minha vida tá? Sabe? A Bíblia diz que o meu desejo, se eu colocar ele em prática, eu vou pecar e o pecado leva à morte. Como que eu tenho me portado diante das minhas tentações? Né? A Bíblia diz que as provações são enviadas por Deus para provar o nosso nível de fé, para que a gente seja provado no nosso nível de fé. Eu estou buscando entender o que Deus está querendo de mim nessa provação, nessa circunstância, nessa prova que Ele me mandou. Isso eu entendo que é o meditar, a gente inculcar na nossa mente os princípios da palavra de Deus, falar, repetir salmo aqui até torto e direito. Receba. O dia que se um dia a gente chegar a iniciar esse podcast, não abrir a Bíblia, para de assistir a gente. Isso. E aí, botar para pensar. Cara, como é que tá a minha vida e como é que a Bíblia diz que tem que ser a minha vida? Isso é o meditar de dia e de noite. Cara, quando a gente estava pensando e montando esse roteiro, porque a gente sempre olha para a questão do fervoroso praticante como alguém que põe em prática, né? Põe em prática.
E talvez pareça que a gente está falando só em recebeu a informação, executa a informação, tá tudo certo. Eu fui um pouco atrás, talvez, pensando no seguinte, de acordo com o que o Thiago está dizendo, né? Tu me disse eu tô louco. Eu tô louco! Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Cara, não é simplesmente pôr em prática uma vez. Eu pensei e quero acreditar que é graça do Senhor na minha vida, que Tiago está falando também sobre praticar reincidentemente até que algo se torne perfeito. Por quê? Porque é loucura a gente pensar que alguém pode se olhar no espelho, ainda que não seja um espelho de vidro, com toda essa qualidade em 4K que tu consegue aí te olhar. É um espelho de bronze, polido, tinha que polir com regularidade para que não se perdesse, e mesmo assim a imagem era distorcida, talvez o cara se olhava e era um pouquinho mais gordo, se via um pouquinho mais magro, e assim a gente vai. Agora, quando o cara se olha frequentemente, quando ele está toda hora na frente do espelho, acordou, se olhou no espelho, foi no banheiro, se olhou no espelho, é impossível alguém esquecer a própria face. Igualmente, aquele que pratica reincidentemente algo, ele vai chegar a um ponto de aprender aquilo. Eu vejo isso muito na minha profissão. Eu conheço a teoria de muita coisa, mas eu sou bom naquilo que eu pratico diariamente. Sim. Entende? Na tua profissão é a mesma coisa. Sim. Tu pode ser bom em 1 milhão de coisas, ou melhor, tu pode conhecer 1 milhão de coisas. Tu conhece a teoria de tudo que diz respeito à tua profissão. No que tu é bom? Cara, eu sou bom nisso aqui. Por que tu é bom nisso aqui? Porque tu faz todo dia. Sim. É a prática persistente. Isso vai levar a gente a, não vou dizer perfeição, mas vai te levar a ter um domínio daquilo que tu faz na tua profissão. Com a palavra é a mesma coisa. Esse texto, e pensando essas coisas, me fez entender que o que o Thiago está dizendo é isso. Não é apenas ouvir, fazer. Acabou. Não. É ouvir, fazer. Não fiz tão bem feito. Ouvir, fazer de novo. Melhorou. Ouvir, fazer. Ouvir, fazer. A prática constante daquilo que se aprende vai nos levar ao aperfeiçoamento. É o ditado popular, né? A prática leva à perfeição. A história do espelho me faz entender isso, sabe? Sim. Porque o cara se olhando todo dia no espelho, se olha no espelho de manhã vai trabalhar, se olha no espelho de manhã vai trabalhar, se olha no espelho de manhã, cara, uma hora ele, caramba, gravei a minha cara. Não esqueço mais. O cara que não se olha todo dia, ele vai esquecer. Por quê? Porque ele não tem a prática, não tem o hábito de se olhar no espelho. Uma vez eu vi um documentário dos caras fazendo transformação, né, em moradores de rua. E o cara chega com um espelho na frente do morador de rua. E o cara desata em lágrimas, porque fazia anos que ele não se olhava em espelho. Ele se via em poça d'água, ele se via em reflexo de carro, mas fazia anos que ele não se via num espelho, em alta definição, em 4K. E o cara desata a chorar dizendo, cara, como eu tô acabado. Como eu tô acabado, que desgraça que tá o meu cabelo, que horror que tá a minha barba. Me ajuda, faz alguma coisa, como eu tô feio. Sabe? Por quê? Não pratica, não tem o hábito da prática. Faz sentido ou eu tô completamente louco, cara? Não. Eu vejo esses dois textos que a gente deu por último agora, de Tiago 1, ele vai ter ali no versículo 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, fala de uma continuidade. O Salmo 1, aquele que medita de dia e de noite, não quer dizer que é só de manhã e de noite, não, passa a ideia de continuidade do tempo todo. Então, cara, é bem simples a coisa, é simples de entender, nem sempre tão simples de praticar, porque requer renúncia, né?
Isso pode ser um tema até para um episódio futuro, mas requer renúncia, requer entrega Sim. da nossa parte. Vamos seguir? A gente tem mais um texto para ler, né? Tem. Aqui, ó. Aí, isso aí. De novo, Tiago ecoando os ensinos de Jesus, os ensinos do Sermão do Monte. Ainda sobre o operoso praticante e o ouvinte, né? Isso. É a parábola das duas casas, né? Mateus 7, a gente vai ler do 24 ao 27. Boa. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Cara, aqui o Tiago reproduziu um ensino que Jesus já tinha dito. Existem os dois ouvem. Aqui, ó. Os dois ouvem o ensino de Jesus. O que pratica é o que constrói uma casa com decência, sobre a rocha. Que pela construção bíblica, a gente sabe que essa rocha é Cristo. Né? E um tema também para um outro episódio. E o que é legal? A chuva, os ventos, elas dão com ímpeto contra as duas casas. Contra a casa do ouvinte e contra a casa do praticante. A diferença é que o fundamento delas sustenta ou não sustenta elas para mantê-las de pé. Até deve quebrar uma telha, deve quebrar um vidro, né? Dar uns barulhos estranhos na casa. Deve dar uma goteira. Dá uma goteira, mas o fundamento vai sustentar, vai mantê-la de pé. Né? O cara que não pratica, ele não vai ter a casa de pé. Vai ser grande a sua ruína. Nessa mesma parábola no escrito de Lucas, Jesus começa moendo, né? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Ele mói. E a gente precisa parar para pensar. A gente já falou muito sobre o senhorio de Jesus na nossa vida, né? E aí o que ele vai falar também? Aí a gente vai entendendo a construção de Tiago. O cara que construiu a casa sobre a rocha, lá em Lucas vai falar que ele cavou. Boa. Fala de profundidade, fala de trabalho constante, de perseverança, de ir fundo, e tira areia, vai tirando, até tu encontrar o fundamento que tu pode começar a tua construção. O cara que é um ouvinte não praticante é o cara que tem areia ali, deu uma varridinha ali pro lado pro outro, tirou uma caixinha de promessa, ouviu o hinozinho da moda e acha que vai aguentar o dia mal. E não põe em prática, muitas vezes nem aquele pouco. Ou põe tudo torto. Isso é legal da gente perceber, né? Porque quando a gente lê Mateus, parece que a gente tem duas casas em dois lugares completamente distintos. Sim. A casa sobre a rocha é uma casa que está sendo construída numa montanha de pedra sólida. A casa da areia é o cara que foi construído na beira da praia. Quando a gente lê Lucas, que foi o texto que o Jader citou, eu estava procurando a referência aqui e não achei. Quando a gente lê o texto de Lucas, a gente vai ver que Jesus está falando do mesmo lote. É o mesmo loteamento, as duas casas estão em condições iguais. Os dois terrenos estão em condições iguais. Sim. Qual a diferença? Um cava. E cava, e cava, e cava, até encontrar a rocha, até encontrar o solo firme, até encontrar a pedra bruta da terra. O outro não. O do lote vizinho, como o Jader disse, varreu um pouquinho, tirou a sujeira, tirou o mato, cara, acho que já tá bom. E ele constrói sobre areia, sem cavar, sem dar profundidade. Eu não encontrei aqui, cara, mas tem a Tá versão, e tá em Lucas ainda, deixei mais perto ainda para tu procurar, mas eu sei que a versão de Lucas ele dá esse detalhe interessante aqui. Bom, beleza, não encontrei aqui. Depois tu procura aí a parábola das duas casas em Lucas no Google, que tu vai encontrar. Bom, acho que a gente traçou bem esses dois perfis, o ouvinte e o ouvinte praticante. Sim.
Vamos seguir a leitura lá de Tiago, que a gente vai ter mais um tópico legal dentro desse raciocínio que ele faz. Versículo 26 lá de Tiago 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a língua, ó, como o raciocínio segue. Antes, enganando o vosso próprio coração, a sua religião é vã. Então ele vem puxando termos diferentes. Ó, um cara que não é tardio para falar. Então não refreia a língua dele. Pensou, falou, escreveu, não leu, o pau comeu. Né? Já usou um termo de antes. Já fala que tá enganando-vos a si mesmo, que nem o cara que ouve e não pratica. Ele fala que esses caras, a religião deles, né, se eles supõem serem religiosos, a religião dele é vã. A King James usa o termo que tu gosta. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião pura e sem mácula, vai dizer o 27, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Cara, é aí que eu vejo aquele papo que a gente já conversou dos investidores, os caras ricos que falam de uma espiritualidade. Cara, não tem como a gente ser religioso, vamos dizer assim, espiritual, ao padrão de Deus, ao padrão certo nas escrituras, se a gente não refreia a língua do mal. Se a gente está sempre se sujando nas imundícias, nas impurezas, no pecado do mundo. É falso, eu estou me enganando a mim mesmo. Ah, pode pegar um princípio de generosidade de Provérbios? Pode. O Bill Gates cumpre o princípio da generosidade, eu não sei se ele sabe. Diz que ele doa, cara, percentuais absurdos da fortuna dele. Cara, e o cara só vai, cresce. Mas isso não quer dizer que ele é aprovado, isso não quer dizer que ele se mantém puro, não quer dizer que ele é um religioso. Ele não pode pressupor se ele continuar praticando essas outras coisas. Não for uma pessoa que não refreia a língua, é uma pessoa que volta e meia está pecando, está se contaminando com as impurezas do mundo. Então, é isso que o Tiago vai falar. Cara, a verdadeira religião não é essa. Tá, se ela não é, qual que ela é? Quer ler aí no 27 aí pra gente, por favor? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Tem ela na Bíblia Viva? Ela é muito legal. A gente postou, acho que foi semana passada, né? Acho que foi. No nosso Instagram. Depois ele tá ali na descrição, tu pode dar uma olhada. Ele vai ler o Tiago 1:27 na versão da Nova Bíblia Viva. Uma versão bem legal que volta e meia a gente está usando. Diz assim: o cristão puro e sem faltas, do ponto de vista de Deus o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas, e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar nem se sujar em seus contatos com o mundo. Mais uma vez eu vejo Tiago referenciando o ensino que Jesus trouxe. Jesus é perguntado, né, sobre qual o mais importante mandamento, a mais importante a lei. Em Mateus 22, 36 ao 39, ele diz assim. Perguntam para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cara, o que o Tiago falou ali que é pra gente a verdadeira religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é? Então, ajuda o próximo, né? Visitem os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardem-se incontaminados do mundo. Então, amor ao próximo, visitar os órfãos e as viúvas. Amor a Deus é se abster do pecado. Valorizar a obra que a gente mencionou ali no versículo 18, de nascermos de novo, nascermos do Espírito. Então, é amar o próximo e amar a Deus. Essa é a verdadeira religião. Esse é o mais importante mandamento da lei que Jesus falou, a lei de Moisés. Vale a gente lembrar que lá na parte 1 do episódio 12, a gente perguntou quem é Tiago. E a gente olha vários textos
e um deles é o do Concílio de Jerusalém, Atos 15. Uhum. E qual era a treta lá? Como vamos proceder com os gentios? Eles têm que se circuncidar? Não tem. Eles têm que guardar a lei? Não tem. Eles têm que guardar o sábado? Não tem. Pedro dá o testemunho dele. Cara, fui na casa de um gentil, eles ouviram a pregação, foram batizados, e no imediato momento que eles foram batizados, Deus derramou sobre eles o Espírito. É impossível a gente negar aos gentios qualquer coisa depois que Deus derramou o Espírito. Deus deu, cara, a dádiva das dádivas, e eles receberam, então a gente não pode negar. Paulo e Barnabé estão voltando de missão, e eles estão dando também o testemunho das coisas que Deus está fazendo no meio dos gentios. Por que eu estou tentando estabelecer essa conexão? Porque lá também, na primeira parte, a gente falou que Tiago está escrevendo a judeus cristãos dispersos. Caras que talvez tinham em mente o seguinte: não, nós somos da verdadeira religião. Nós somos judeus. Hoje cristãos, mas somos judeus. Então a verdadeira religião é a nossa. E Tiago vai dizer de novo, né? Lá em Atos 15 ele diz: olha, vocês não precisam circuncidar, não precisam guardar a lei. Agora tem um negócio: não comam sangue, não comam a comida consagrada a ídolos e abstenham-se da imoralidade sexual. É a mesma coisa que o Tiago, da carta de Tiago, está dizendo. Uhum. Então, a verdadeira religião não tem a ver simplesmente com observância de preceitos, ainda que existam preceitos a serem observados hoje. A verdadeira religião tem a ver com amar o próximo, e por isso eu cuido do órfão, eu cuido daquele que não tem quem cuide, eu cuido da viúva, que é verdadeiramente viúva. Paulo vai se meter numa treta sobre isso, se eu não me engano, em Coríntios. Cuida do órfão, cuida da viúva e não se contamina com as coisas do mundo. É o que Tiago vai dizer aos gentios. Na carta que é escrita aos gentios, e que Paulo e Barnabé, Silas e outros levam essas cartas dizendo: gente, não comam sangue, não comam alimento sacrificado a ídolos e se abstenham da imoralidade sexual. É não se contaminar com o mundo. Sim. É não se contaminar com as filosofias, a King James vai dizer, né? Só retomando lá a nossa história do praticante, a referência que a gente não sabia está aqui. Lucas capítulo 6, verso 46 em diante. No 48, falando, né, sobre as duas casas, no 48 diz o seguinte. Vou ler tudo, tá? É bem curtinho, vou ler tudo. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, se não praticais? Se vocês não põem em prática o que eu vos ensino, eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É como um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Então, o lote é o mesmo, as condições são as mesmas. Um cava profundamente, o outro não. O que cava profundamente, Jesus vai dizer: esse é o cara que ouve e põe em prática. Não é só ouviu e fez, não. Ouviu e fez com perseverança. Ouviu e fez com repetição. Repetiu até se tornar bom naquilo. O cara que ouve e não pratica é o cara que construiu sobre a terra. Limpou um pouquinho, tirou grama, tirou mato, tirou erva daninha. Tá bom, vou construir minha casa. Veio a enchente. Deu contra a casa do vizinho, a casa ficou de pé. O vizinho ao lado, da esquerda. O vizinho da esquerda. A casa caiu. Entende? Esse é um baita ensino. E acho que é uma baita conclusão pro primeiro capítulo de Tiago, que a gente precisa guardar, sabe? Não é só escutar a gente, escutar um podcast, ou não é só ler e se tornar um erudito intelectual, porque isso não vai servir de nada. Vai chegar o rio, vai chegar a enchente, os ventos, os tornados, os ciclones na nossa vida, provações e tentações, e a gente não vai ter fundamento, a gente não vai ter firmeza, não vai ter contato com a rocha que é Cristo, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por tu ter emprestado os teus ouvidos até aqui. Para nós é uma grande honra. Como o Zeca falou, em tempos onde ninguém quer ouvir, tu parar aí 50 minutos, 1h20, 1h30, às vezes vai nossos episódios.
para ouvir não a gente, mas a palavra de Deus, e para pensar, a gente espera que tu esteja pensando, é uma grande honra. Então, muito obrigado por estar até aqui. Comenta aí, deixa a tua opinião, já que tu chegou até aqui, pô, a gente quer te ouvir. Tu ouviu a gente quer te ouvir também. Sim. Se tu gostou, deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tem as nossas redes sociais, @biblicamente.pdc. Então, tá no Instagram, tá no Facebook. Pode seguir a gente lá. Em breve vamos ter outras redes sociais também para alcançar outros públicos, mas a gente te convida a nos seguir lá, porque a gente tem conteúdos exclusivos. Muito quando a gente está preparando o podcast, a gente vai soltando uns spoilerzinhos, vai soltando algumas versões, alguns pensamentos, e a gente gostaria que tu pensasse e compartilhasse com a gente isso. Feito então, Zeca? É isso? Aquele abraço, pessoal. Valeu!